Olá, tudo bom com vocês? E aí, vamos para mais um vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, tá? Eu quero falar com você sobre a carta. Tá? Existe um vídeo que foi lançado aí que eu subi no YouTube que fala sobre como é difícil profetizar pelo cônjuge. Faz o seguinte: você vai nesse vídeo que lá vai estar as instruções do que você vai fazer, essa carta que você vai enviar para mim, para que a gente possa começar a visualizar, mentalizar em cima dessa carta. O vídeo, ele é um pouquinho longo porque tem umas explicações, né? Tem umas informações nele. Aí existem as explicações, existe o endereço para onde você vai enviar. Então eu não tenho ao certo aonde é que está. Por isso que você precisa assistir o vídeo, porque eu repito algumas vezes o endereço, como vai ser feito, né, de que forma vai ser feito. E nesse vídeo também tem a explicação, a dificuldade que existe em estar profetizando pelo cônjuge, né, declarando, fazendo declarações. Então, você vai nesse vídeo, assiste o vídeo, pega o endereço, anota o endereço, me envia a carta e segue passo a passo do que está escrito lá, do que eu coloquei no vídeo, tá? Para que a gente possa começar a fazer. Já tem carta chegando, eu já estou orando, já estou mentalizando sobre a carta, então é legal você estar enviando, tá? Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, falar sobre as circunstâncias. O que as circunstâncias ela acaba causando na sua vida? As circunstâncias nada mais nada menos daquilo que você está vendo. Tá? Essas tudo durante o nosso dia são circunstâncias que acontecem. E como é que nós iremos reagir diante de uma informação? As circunstâncias que estão sendo apresentadas para você estão paralisando você? Qual é o sentimento que ela está colocando? O que ela está trazendo? É importante você ficar sensível ao seu sentimento diante de uma informação dessa, diante de uma circunstância dessa. Então, por que é importante você não permitir? É difícil? É difícil. Tá? Para mim, hoje é bem mais tranquilo, mas já foi bastante doloroso, porque eu via as coisas e me desesperava. Tá? Elas se apresentavam para mim, as circunstâncias se apresentavam e eu ficava desesperado, tentando achar pelo YouTube alguma coisa que me ajudasse a me livrar daquela situação que eu estava vivendo. E a verdade é que a resposta estava dentro de mim. Eu que precisava me colocar de forma madura para então estar combatendo, né, aquela informação, combatendo as circunstâncias que estavam se apresentando. Então, quando eu aprendi que eu não podia permitir ser dominado pelas circunstâncias que estavam sendo apresentadas, as coisas começaram a se tornar bem mais fácil. Eu vou te dar um exemplo, né, de uma circunstância, de uma informação que ela chega para você, ou se não chegou, pode ser que chegue, mas para muitos já chegaram e é um momento de desespero, tá? De desespero. Ah, Vitor, por que você fala isso? Por quê? As pessoas elas ficam desesperadas, achando que o que foi apresentado para ela é o final total. Realmente, ali acabou. Não existe mais possibilidades. Não existe mais possibilidade. Então, existe um ditado popular que diz, né, que só não há solução, só não há jeito, né? Só não tem como reverter a morte. E de fato é. Mas tudo existe desde que
você coloque a sua confiança em Deus. Isso para mim foi difícil, por mais de anos no evangelho, isso para mim foi bem difícil. Acreditar, crer em Deus diante de uma circunstância. Então eu vou colocar aqui para você uma circunstância, uma informação que causa pânico na pessoa, e após isso eu também vou colocar como Deus age, o que Deus faz quando você não olha. Você, sim, não é questão de você não olhar, mas você está olhando para aquilo, mas aquilo não está dominando a sua vida. Você vai olhar para as circunstâncias e as circunstâncias não vai dominar a sua mente. Então nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que foram dominados, permitiu que a mente olhasse para as circunstâncias e fossem dominados pela informação, por essa informação. E homens que não se permitiram ser dominados pela informação, pelo que ele estava vivendo. Tá? Então, um caso que é fato, que é bem pesado, é o momento que, após uma separação, o que está buscando pela restauração, né, que vai entrar num processo aí de reconciliação, né, essa reaproximação, e aí vai entrar aí na restauração, é quando ele recebe uma notícia. Começa assim, ele recebe uma notícia do cônjuge dizendo que quer o divórcio. E aí começou a informação, as circunstâncias ali daquele momento, começou a dominar a vida dele. Seja do irmão que ficou, seja da irmã que ficou. Vitor, como é que você sabe disso? Os atendimentos que eu faço, que, diga-se por passagem, totalmente gratuito aqui. Só você achar no YouTube, aqui no canal, existe telefone, se eu não me engano, existe até um vídeo para não inscrito, é um vídeo curtinho, que tem o meu número, você pode estar entrando em contato comigo, que a gente conversa. Hoje está mais difícil, demora mais um pouco, por motivo da quantidade de pessoas que voltaram, né, a mandar mensagem para a gente poder entrar nessa caminhada, o motivo da carta também. Então as pessoas entram em contato, né, com dúvida se a carta chegou, e elas estão chegando. Eu vou passar a colocar aqui o nome das pessoas que enviaram as cartas e chegou, e eu vou falar, olha, chegou a carta aqui da irmã tal, chegou a carta aqui do irmão. Então, para que você fique mais tranquilo. Mas voltando às circunstâncias do divórcio, você começa a se tornar uma pessoa medrosa quando a circunstância, a informação do divórcio chega. Essa informação, ela quando entra na sua cabeça, diante de tudo o que se diz por aí, que o divórcio é o fim de um relacionamento, que o divórcio é o término, acabou, não tem mais chance, encerrou as possibilidades, todas as possibilidades, eu digo para você que o divórcio não é isso. Vamos ressignificar o divórcio para que você possa, e você pode simplesmente colocar dessa forma em tudo. As informações chegam para você, as circunstâncias elas se apresentam para você e você começa então a fazer perguntas para você. Por que isso está acontecendo? Quando você faz perguntas, você utiliza a sua mente para uma outra finalidade. Isso é, você
Você vai tirar o seu foco dessa informação, dessas circunstâncias que se apresentou. E toda vez que você pensar da informação que foi enviada para você, que ele quer o divórcio, se você começar a fazer perguntas, você automaticamente você vai tirar o seu foco dessa informação. Então, essas circunstâncias, ela não vai dominar a sua mente e muitas vezes ela entra num poder tão grande de domínio que você passa o seu dia pensando no divórcio, passa a sua noite tentando dormir pensando no divórcio, e assim você vai vivendo a sua vida, esse desespero todo que você tem por motivo dessa informação, por motivo dessas circunstâncias que apresentou, que foi apresentada para você. Então ela dominou a sua mente. Ela dominou. Essa informação dominou a sua mente. E para sair dessas circunstâncias que você está vivendo, é difícil, porque você precisa se desprender dessa informação. E só através, né, da ressignificação dessa informação, você vai conseguir se desprender. Então chegou a informação do divórcio, ou chegou qualquer outra informação que ele não quer voltar, as circunstâncias que se apresentam para você dizendo que o seu cônjuge te odeia, que nunca mais quer viver, que não vai te perdoar, você precisa começar a fazer perguntas por que ele está agindo dessa forma. E aí você vai fazendo com que haja uma ressignificação, fazendo com que a sua mente volte para resolver aquele problema dentro de você, porque vai gerando medo, vai gerando a insegurança do que aquilo vai acontecer. E então houve um irmão que entrou em contato comigo há algum tempo atrás e eu comecei a conversar com ele, começamos a conversar pelo WhatsApp, os atendimentos que eu estava fazendo com ele, e eu dou glória a Deus porque ele, de coração aberto, de mente ensinável, de coração ensinável, não é esse tipo de pessoa que vem e questiona. Gente, pelo amor de Deus, eu já passei por muitas situações dentro desse processo aí de divórcio, de deserto em casa, né? Adquiri um câncer por motivo de uma doença sexualmente transmissível que eu peguei da mãe das minhas filhas. Então eu passei por muitas coisas, então eu tenho autoridade para poder falar. Desde do vídeo anterior que fala sobre, né, reaproximação, reconciliação e restauração, eu explico ali, passo a passo, num vídeo um pouco longo, como é que você deve se portar. Qual é o seu comportamento, para que você não caia no problema que eu caí, de quase morte. Então, fique atento, eu estou aqui ensinando vocês. Dificilmente eu também peço um like, as pessoas dão se ela quiser. O que eu estou aqui passando é ensinando você a sair dessa vida que você está vivendo de tormento, de angústia. E são várias informações. Aí você procura por aí, pelo YouTube, e existem vários outros lugares que, ao invés de lhe ajudar, vai fazendo com que você crie mais ansiedade, mais expectativas em cima de algo que não funciona dessa forma. Quando o outro apresentou para você a informação que ele quer se divorciar, ele não está preocupado com os seus sentimentos. Ele não está preocupado. A última coisa que ele está preocupado é com o que você está sentindo. Se a informação que ele te deu que ele vai entrar com o pedido de divórcio, se isso vai te causar insônia, se vai fazer você chorar por 2, 3, 4, 5 dias,
Ele não tá nem aí. O que ele quer é se libertar da dor também que ele está sentindo, da angústia que ele está sentindo. E acha que o divórcio é o final. É o final. Para ele será o final, para você será o final, o medo, a incerteza, a tristeza e tudo que vai vir. Para ele somente vai ser o término, a libertação dele. Para você é a angústia, é o medo, é a incerteza, é a sua crença que você passa a não ter mais em Deus, é a sua fé que é abalada, é a sua depressão que chega, é a sua ansiedade que aumenta, porque afinal de contas você está em depressão por motivo do que está acontecendo. Muitos emagrecem 10, 15 quilos. E acaba entrando também numa ansiedade porque as circunstâncias que foram apresentadas para você sobre o divórcio, ela está no futuro, ela nem existe ainda. E o que acontece? Você passa a viver visitando o passado e visitando o futuro na sua ansiedade. Então você percebe que se uma informação chega com todo o poder que ela tem, ela dominar você, você vai parar. E muitos aqui estão parados. Eu fico observando a estatística do canal. Quando eu percebo que a pessoa não acha o que ela quer, ela vai lá e ela se inscreve no canal, depois ela tira a inscrição. Como se isso fosse levar ela a um lugar de domínio. Na verdade, ela está dominada pelo medo, dominada pelas circunstâncias que são apresentadas para ela. Ela não tem o domínio da própria vida. Por isso que quando essa informação do divórcio chega, você precisa ressignificar isso fazendo perguntas. E o divórcio, eu vou te dar uma chave aqui. O divórcio, tá? Ele é só o término de um contrato escrito. É o famoso preto no branco. Somente o término de um contrato. O que pode acontecer é acontecer o divórcio e após essa reconciliação ter que fazer um novo casamento. Como eu já vi várias pessoas passando pela mesma situação e se casaram novamente. Mas esse irmão, tá, que eu estou colocando aqui, esse irmão em especial, eu dava um suporte para ele, mais uma vez eu digo, sem cobrar nada, porque resultados aconteceram na minha vida, então eu posso falar sobre isso. Não creia, tá? Não acredite em quem não tem resultados, que fique falando para você o que você deve fazer para o seu cônjuge voltar e não tem resultado na vida, não teve um resultado lá, então eu aconselho você a desconsiderar esse tipo de pessoa que fala daquilo que não está vivendo. Pode dizer sim, como ela está passando o processo dela de deserto. Não como fazer o seu cônjuge voltar para casa. Se ela fala como fazer o seu cônjuge voltar para casa, ok. Por que o dela então? Por que o dele não voltou para casa ainda? Então, se há um resultado, beleza? Se há um resultado, creia nessa pessoa. Se não existe resultado, não creia, não acredite. Porque se não aplica na própria vida, eu posso falar para você sobre vários assuntos testados, aprovados, com angústias, com medo, que eu passei e estou aqui dizendo para você. Hoje eu domino as minhas emoções. As circunstâncias que se apresentam para mim, rapidamente elas são dissipadas. Eu não permito que ela entre e fique. Então, voltando para a gente poder encerrar o vídeo, esse irmão foi aplicando tudo isso, a ressignificação, tirando o foco do problema, que a esposa dele tinha pedido o divórcio, e ele foi no dia da audiência de conciliação, era a primeira audiência, a audiência de conciliação. O que aconteceu? Ele entrou em contato comigo, Vitor, olha, a audiência eu já estava sabendo,
o dia e o horário da audiência, então eu já tinha me colocado já em oração e intercessão pelo irmão, tá? E ele falou, Vitor, tô indo. Eu falei, meu irmão, vai na paz, que Deus está contigo. Creia que Deus está contigo. E ele entrou na sala de conciliação, juntamente com a ex-esposa, e a juíza que estava ali, a conciliadora, não sei se era uma juíza, né, ou se era somente uma conciliadora, um advogado, né, que estava fazendo um estágio. O conciliador era uma irmã nossa de igreja, tá? Era uma irmã em Cristo que estava ali. E ela era conciliadora naquele dia de todos os divórcios que estavam acontecendo, de todo o primeiro, né, de toda essa conciliação desse primeiro encontro para poder dar prosseguimento ao divórcio. O divórcio não era um divórcio litigioso, era consensual, e eles chegaram lá. Eles ouviram um pouco antes a conciliadora falando sobre casamento, e na igreja dela, ela era líder de casais. Então ela palestrou rapidamente sobre o casamento para eles. Ele ouviu, a esposa ouviu, e naquele momento ali ela não quis ir à frente com o divórcio, tá? O divórcio foi cancelado, foi arquivado. Eles saíram dali direto para um restaurante. Esse irmão ele estava vivendo um deserto dentro de casa. Eles saíram para um restaurante para poder comemorar. E após isso eu criei o famoso grupo de 3, onde eu acompanhei eles. E graças a Deus as coisas se acertaram. Então, no último momento, o divórcio foi cancelado na audiência de conciliação. Você está entendendo? Imagina se ele permanecesse na ideia de que o divórcio, o fim do contrato, tá, era o final da relação dele. Se ele olhasse para isso, viria várias outras informações. Ele iria criar vários outros sentimentos. Então, há divórcios que não vão acontecer. Há divórcios que vão se concretizar. Vão se concretizar. E você que está buscando, tá, pela sua família, pelo seu casamento, você está buscando, você não pode olhar mesmo que tenha acontecido o divórcio. Lembre-se, eu sempre digo aqui sobre um testemunho de um encontro de casais que eu fiz, onde houve um divórcio e um casamento voltou após 19 anos. 19 anos. Essa esposa, ela permaneceu, ela é de uma igreja que bem rigorosa sobre se casar novamente. Ela não se casou não por causa da igreja, ela não se casou porque foi uma opção dela, tá? Foi uma opção dela. É claro que a religião ajuda bastante a impor isso sobre a pessoa, mas foi uma opção dela e ele voltou, né? A relação aconteceu novamente, houve um casamento e eles passaram a ser palestrante em encontro de casais através de um acidente com o filho do casal. Ele foi obrigado a ficar no hospital com o filho e ali começou, né, um estreitamento de relacionamento entre a mãe e o pai, que voltaram e se casaram novamente. Casaram novamente. Então isso tudo vai do que você deseja. É a sua decisão de permanecer ou não permanecer. Se você quer permanecer, ok. Se você não quer permanecer, tá tudo certo. Mas as circunstâncias não podem dominar a sua mente. Você precisa ter o domínio sobre todas essas situações que vêm sobre a sua vida. Então, não permita que as circunstâncias dominem você. Se ela dominar você, a informação que chegar para você dominar a sua mente, ela vai paralisar você. Você vai ficar paralisado, principalmente se tratando de retorno
de casamento ou de um relacionamento. O medo, tá? O medo é o primeiro que aparece após uma informação que não é agradável para você, ela se apresenta e rapidamente você precisa tirar. Então você não pode permitir que as circunstâncias dominem a sua mente, porque se ela dominar a sua mente, ela dominou tudo. A sua mente, ela dirige a sua vida. A sua mente vai dirigir a sua vida. Ela vai te levar para o sofá, ela vai te levar a ações positivas, como também vai te levar a ações negativas. Ela vai avançar a sua vida, como ela vai paralisar a sua vida. Então, se você permitir que as circunstâncias que sejam apresentadas para você pela vida paralise você, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Coloque em prática isso. O que vier ser apresentado para você, comece a fazer perguntas, você vai tirar o seu foco do problema e você vai começar automaticamente, é rápido, automaticamente através das perguntas que você começa a fazer, você começa a ressignificar. E aí você tira o seu olhar do problema. E toda vez que o problema vier, toda vez que essa informação vier, você mais uma vez comece a fazer perguntas. Comece a fazer perguntas. Para que isso? E aí a sua mente ela vai automaticamente resolver o que você está fazendo naquele momento, que são perguntas. Ela vai querer resolver isso. Ela não vai querer resolver a informação do divórcio, a informação que chegou que o seu cônjuge quer o divórcio, ou a informação que o seu cônjuge está com uma outra pessoa. Quando você faz pergunta, você abre campo para sua mente poder ressignificar e resolver o que você está perguntando. Se ele está com uma outra pessoa, você vai ficar, por quê? Por que isso? Por quê? Por que ele está com outra pessoa? Então você vai estar alimentando isso. E aí você começa a fazer perguntas. Lembrando, a pergunta você faz para você. Porque quem vai responder essas perguntas somos nós. Não vai vir um outro. O outro não vai responder para você. Então essas perguntas precisam ser feitas para nós mesmos. E a nossa mente vai buscar resposta. E quando ela busca a resposta para te entregar essa resposta, ela sai do olhar da informação que veio externa, porque a sua resposta, as respostas, elas estão dentro de nós. Foi assim que aconteceu comigo, é assim que funciona o psiquismo humano, o psique humano, seja lá de que forma for, o segmento da psicologia, a psicanálise, né, a psiquiatria, cada um vai falar de uma forma, cada um tem um jeito de falar, tem uns que falam inconsciente, tem outros que falam o subconsciente, enfim. Então, a sua parte psicológica, a sua mente, vamos dizer assim, a sua parte psicológica, ela precisa responder às suas perguntas. Ela vai buscar resposta para as suas perguntas, perguntas que você faz para você mesmo. E aí você tira o foco. Não permita que as circunstâncias venham dominar a sua mente. As circunstâncias dominando a sua mente, ela vai dominar sobre a sua vida. Toda a sua vida. Então, faça perguntas para você. Faça perguntas para você, ressignifique e você vai ver o resultado na sua vida. Tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.